Sabia que os portugueses estão mais digitais do que nunca e de que a intensidade de compras online aumentou? 73% dos compradores online faz, em média, de 3 a 5 compras no digital. São alguns dos dados de um estudo da ACEP que foi apresentado aqui, precisamente, no Portugal Digital Summit, na passada segunda-feira. São algumas das conclusões, entre outras, que vão ser analisadas às 18h15 por, precisamente, 2 membros da ACEP. Muito boa tarde, uma ótima sexta-feira. Obrigada por estar connosco neste último dia do Portugal Digital Summit. Vamos agora regressar aos debates e desta feita regressamos ao tema dos pagamentos, só que além fronteiras, que estruturas existem para se fazerem pagamentos de um país para o outro? Os 2 convidados que temos têm larga experiência nos processos de pagamento em todo o mundo. A moderar este debate está Rui Ferreira, da Exame Informática. Boa tarde e bem-vindos. O comércio eletrónico é mais importante do que nunca e o comércio também está cada vez mais global. Isto traz desafios, traz oportunidades, sobretudo na área dos pagamentos digitais, das transferências digitais de dinheiro, e é sobre isso que vamos falar nos próximos 25 minutos. Comigo tenho para falar sobre este tema Gonçalo Amar, diretor da área digital e de comércio eletrónico da CIBS, e Paulo Raposo, que é o diretor-geral da Mastercard em Portugal. Vou começar pelo Paulo e vou começar por perguntar, ou seja, para quem nos está a ver, explicar aqui um bocadinho porque é que estes pagamentos internacionais entre os países, os pagamentos cross-border, são tão importantes. E sendo tão importantes, porque é que isto é uma questão em aberto? A tecnologia ainda não está lá, são barreiras legais que existem, falta de comunicação entre as partes. Explique-nos um bocadinho o que é que se passa aqui neste ambiente. Ok, antes de mais, boa tarde. Nós, quando falamos de pagamentos, falamos de várias coisas. Falamos, por um lado, da transferência de fluxos financeiros de um país para o outro e falamos dos tradicionais pagamentos. E aí, nos pagamentos, nós incluímos o e-commerce tradicional, tal como o conhecemos. Numa economia que tende para a globalização, e eu digo tende porque já temos vários momentos no evoluir da economia e creio que a pandemia veio trazer uma nova realidade à forma como se está a fazer o desenvolvimento do comércio. Ter instrumentos que asseguram que pessoas que vivem fora de Portugal possam fazer comércio em Portugal ou possam comprar em Portugal e empresas portuguesas possam vender no estrangeiro, eu penso que isto é um elemento fundamental. Da mesma forma que eu falo dos pagamentos e falo do comércio e falo do e-commerce, o mesmo se passa, por exemplo, no relacionamento bancário, ou seja, nós hoje, como a economia aberta que somos, há fluxos financeiros B2B, por exemplo, que têm que ir de Portugal para fora e vice-versa. Ou seja, todo esse tipo de fluxos são fluxos que interessam à Mastercard e são fluxos onde a Mastercard colocou a sua tecnologia. Eu não acho que nós tenhamos problemas com a tecnologia, ou seja, a tecnologia existe, está a funcionar. Facto disso era ainda há bem pouco tempo, eu penso que o cenário mudou com a pandemia, mas 75% do e-commerce que era feito a partir, ou seja, de consumidores portugueses, era feito no estrangeiro, era feito no exterior. Nas grandes plataformas, nas grandes empresas, que eram quem de certa forma estava a alimentar esse comércio para Portugal. Obviamente, boa parte desses pagamentos eram feitos com recurso a sistemas e a soluções que já existem, que são estáveis e que eventualmente no próximo ano vão sofrer uma evolução do ponto de vista da autenticação, mas que na prática hoje já estavam bastante solidificadas. Ok. Gonçalo, recentemente a CIBS até anunciou uma nova no sentido de, ou seja, não foi criada agora, já existia, mas agora tem aqui uma abrangência maior, que é a Instant Payment Solution, que já consegue suportar transferências imediatas e os consumidores procuram isso cada vez mais, gostam do imediatismo, gostam de não ter que se preocupar com o processo e agora já suporta para 7 países europeus e a ideia depois é alargar para mais países. Aquilo que perguntei, ou seja, fala-nos um bocadinho desta plataforma, como é que funciona e como é que vocês conseguiram chegar, ou seja, qual é que é aqui o segredo para conseguirmos ter aqui estas transferências instantâneas entre diferentes países? Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite da ACEP e o privilégio de estar neste debate aqui com o Paulo e com o Rui. Este processo foi um caminho. Nós começámos este caminho das transferências imediatas
em 2015, com o lançamento do MBWay e com um foco nas transferências domésticas. As transferências domésticas continuam a representar mais de 95% das transferências em Portugal. Portanto, foi esse foco inicial que foi dado em 2015 com o lançamento do MBWay. E estas transferências imediatas tiveram uma adoção muito rápida e tem sido um dos pilares de sucesso do MBWay ao longo destes anos, que conta atualmente com mais de 2,6 milhões de utilizadores e 10 milhões de transações por mês. Em 2018 lançámos a plataforma de transferências imediatas, também numa primeira fase com foco doméstico. No último ano tínhamos incluídas 15 instituições bancárias nacionais que representam mais de 95% das contas. Portanto, agora demos o passo seguinte, que foi assegurar a interoperabilidade desta rede dentro de um serviço pan-europeu de transferências imediatas, o TIPS, que segue um conjunto de regras e de standards europeus dos schemes da SEPA, que é a entidade que gera aqui as normativas no espaço europeu, e com base nesta integração conseguimos assegurar essas transferências imediatas para qualquer banco aderente a esta plataforma. Neste momento, como referiu, são 7 os países que lançaram esta interoperabilidade e até ao próximo ano o objetivo é alargar para 28 países e crescer para a grande maioria do ecossistema bancário destes países. As transferências imediatas vêm trazer aqui um novo paradigma no mercado. Portanto, o facto de serem pagamentos instantâneos, além da simplicidade e da conveniência que traz às pessoas, às empresas e às instituições públicas, permite facilitar aqui o crescimento e o aparecimento de novos modelos de negócio empresariais e fomentar o comércio mundial. Temos, por exemplo, agora com o crescimento do comércio eletrónico, o facto de uma pessoa poder fazer compras no fim de semana ou fora de horas durante a noite, com um pagamento instantâneo, permite que um fornecedor, por exemplo, consiga expedir mais rapidamente a encomenda, porque recebe o dinheiro mais rapidamente na sua conta, e este tipo de casos de uso vai permitir um crescimento muito mais rápido das transações do comércio eletrónico e, ao mesmo tempo, melhorar e facilitar o processo de gestão de tesouraria das empresas e permitindo prazos de recebimento muito mais rápidos e simplificação do processo de faturação e cobrança. Ok. A Mastercard é um player global nesta área. Pergunto, ou seja, o que é que vocês têm neste momento ou estão a criar, estão a desenvolver novas plataformas, novas tecnologias, ou seja, que também permitam fazer mais e melhores compras online, porque depois, no final, este acaba por ser um bocadinho aqui o objetivo final de melhorarmos todas estas tecnologias, que é criarmos experiências sem problemas para o consumidor, sem problemas para o vendedor, sem problemas para os intermediários. Como é que a Mastercard também está a ajudar aqui neste desafio? A Mastercard tem vindo a trabalhar naquilo que nós chamamos de uma plataforma multi-rail. O que é que isto significa simplificando a linguagem? Na prática, a Mastercard é conhecida pelos pagamentos em cartão e, efetivamente, esse continua a ser ainda um foco fundamental do negócio da Mastercard. Mas a realidade é que o mercado tem vindo a desafiar e fazer surgir aquilo que nós chamamos as novas plataformas de pagamento. E as novas plataformas de pagamento passam exatamente por aquilo que falámos, os pagamentos instantâneos, os real-time, e na prática o que a Mastercard está a fazer é apetechar-se para poder, no relacionamento com os seus clientes, fornecer todo o tipo de experiência e responder a todo o tipo de caso de uso que seja necessário. Ou seja, há situações em que nós vamos ver, e em particular na área do B2B, em que os os pagamentos em tempo real vão ganhar, ou pagamentos instantâneos vão ganhar uma relevância importante. Repare, eu posso dar o exemplo. Imagina alguém que está no limite temporal para fechar um contrato e precisa de fechar esse contrato, mas para fechar o contrato precisa de que a contraparte receba. É claramente um caso de uso onde nós vamos conseguir trabalhar e oferecer essa solução.
Se calhar, para um pagamento mais tradicional, este tipo de, eu não gosto da palavra porque acho que a palavra nem existe em português, mas não consigo ter uma melhor, a imediatez ou de esta velocidade imediata, se calhar é menos necessária e aí vamos derrogar para uma solução mais tradicional. O que é que isto significa? Significa que na construção do modelo de negócio da Mastercard, nós hoje estamos preocupados em fazer passar fluxos de todos para todos. O que é que são todos? São fluxos B2B, são fluxos P2P, ou seja, de pessoa para pessoa, de governos para pessoas, de pessoas para governos e, obviamente, entre negócios e de negócios para pessoas. Ou seja, a nossa ideia é criarmos esse modelo intermédio em que qualquer entidade se pode ligar à Mastercard e na prática não ter só um sentido de pagamento ou de fluxo, mas termos exatamente a capacidade de poder fazê-lo nos dois sentidos. E isso hoje está a ser materializado. Está a ser materializado naquilo que são as soluções que nós hoje já permitimos de pagamento de conta para cartão, de cartão para conta, de cartão para cartão. Tudo isso são modelos que acabam por criar esta capacidade de responder a distintas necessidades consoante aquilo que o nosso cliente pretende oferecer no mercado. É bom que nós saibamos que nós somos uma empresa B2B, não temos uma relação direta com o consumidor, mas eu penso que esta gama de ofertas, obviamente, vai ser valorizada pelo cliente de acordo com o benefício que ele tira dela. E eu, apesar de admirar bastante o tema dos pagamentos instantâneos, a realidade é que nós ainda estamos num mundo onde o cartão tem um modelo bastante firme, que poderá evoluir. E eu penso que haverá pequenos negócios, haverá pequenas áreas onde claramente o cartão vai ser substituído por aquilo que o Gonçalo estava a referir, por soluções dessas. Sei lá, eu estou a lembrar-me, já falei do caso do contrato, mas, por exemplo, o profissional que vai à casa de alguém, faz uma reparação, a reparação está feita, a pessoa confirmou que efetivamente a reparação foi feita. Se calhar há aqui também um bom caso de uso para que se aplique um tipo de pagamento diferente daquilo que poderia ser, por exemplo, o cartão. Indo à sua pergunta diretamente, a tecnologia está aí, a tecnologia funciona, os casos e funciona com segurança, ou seja, eu acho que nós hoje estamos numa situação em que o compromisso entre a segurança, a simplicidade e o pouco atrito para o consumidor está encontrado. Vamos ter em 2021 a entrada da autenticação forte e isto vai ser uma realidade não só para os cartões, mas para todo o tipo de pagamentos. Há um esforço muito grande de trabalharmos com todas as entidades, com os processadores, com os nossos clientes emissores, com os clientes adquirentes, exatamente para dotá-los de toda a tecnologia e de capacitá-los a participar nesta nova necessidade, que é uma necessidade imposta pela regulação, mas que vai garantidamente trazer maior segurança ao mundo dos pagamentos. Gonçalo, temos aqui, ou seja, vivemos numa nova realidade, que é o mercado global e, por exemplo, o exemplo que referiu há pouco, começa a resolver a questão dos pagamentos, por exemplo, aqui entre os países europeus, mas também o Paulo, como tinha referido ao início, os portugueses compram muito lá fora, compram a comerciantes da China, a comerciantes nos Estados Unidos e depois aqui acaba por, ou seja, os estándares se calhar são um bocadinho diferentes e as próprias regulações também são diferentes. Aquilo que eu lhe pergunto é, estamos a caminhar para aí para um standard único que realmente nos permita fazer pagamentos de forma muito fácil para qualquer lado do mundo? Se sim, quem é que poderá definir os termos destes estándares e como é que chegamos até aí? Neste momento, eu acho que a sua pergunta tem aqui dois ângulos de resposta. Neste momento estamos numa abertura dos rails atuais de pagamentos. Temos uma realidade de rails, ou de infraestruturas de pagamentos focadas no cartão, que já tem mais de 50 anos, com uma capilaridade significativa, sobretudo para tudo o que seja comércio físico, que tem evoluído ao longo dos últimos anos para o comércio online e para outros casos de uso híbridos entre o mundo físico e o mundo online, mas de qualquer das formas existe aqui espaço e falámos já aqui há alguns casos de uso para o aparecimento de rails diferentes, de formas diferentes de pagar,
por exemplo, de conta contra conta. É que no mundo online e na utilização de equipamentos móveis é algo que se adapta rapidamente. Depois, em termos de quem é que pode dar o próximo passo, neste momento existe aqui 2, 3 grandes blocos, geoestratégicos. Portanto, temos as grandes marcas internacionais como a Mastercard e a Visa, que têm uma rede muito forte implementada e com regras muito bem definidas que permitem os vários tipos de pagamentos, que começa também neste momento a ser alvo daqui de alguns desafios das Big Techs, como o Facebook Pay, o Apple Pay, o Google Pay, que têm redes muito fortes e que rapidamente conseguem crescer para esta área de pagamentos. Depois temos o bloco mais do Sudoeste Asiático, com grandes plataformas de pagamento como o WeChat ou a Alipay, que além de serem muito fortes nos seus mercados internos, que são gigantes, começam também a ter cada vez mais acordos bilaterais com os países vizinhos e começam a ter uma área de influência cada vez maior. E depois temos a realidade europeia. É uma realidade que está muito dependente da aplicação das regras das marcas internacionais, em particular Visas e Mastercard, que são os dois grandes as duas grandes marcas com preponderância no mercado, e na Europa procura-se aqui uma alternativa, aí um standard europeu que possa também surgir aqui como alternativa a esta influência destas empresas. Há várias iniciativas, queria só destacar a da EPI, que é uma iniciativa que procura alavancar e acelerar a utilização destes mecanismos de transferências imediatas e também procurar aqui soluções para os pagamentos com cartões e alavancas para crescer ainda mais a utilização de aplicações móveis e de fazer pagamentos com os nossos telemóveis. Uma das formas que está a ser avaliada é a criação de um novo esquema europeu que possa acelerar toda esta transacionalidade e a partir daqui ter de facto uma alternativa aos métodos que atualmente existem de pagamento internacional. Ok, muito bem. Portanto, a questão dos pagamentos, a conveniência para consumidores, para as empresas, é, vamos dizer assim, a face mais visível desta temática, mas depois existem aqui outras vantagens subjacentes, como por exemplo, relativamente à transparência do ecossistema financeiro, que acaba por contribuir muito para uma maior transparência e também para uma maior sermos capazes de auditar melhor aquilo que está a acontecer ao dinheiro que está a ser movimentado. Pergunto ao Gonçalo, será mais difícil esconder esquemas de lavagem de dinheiro, por exemplo? E pergunto-lhe aqui também, ou seja, colocando aqui uma componente tecnológica, a inteligência artificial aqui é um forte aliado porque, ou seja, ajuda a detectar mais rápido pequenos desvios daquilo que podemos considerar a norma das transferências. Sim, neste processo de digitalização de pagamentos e onde os pagamentos conta a conta, como estávamos a falar, vão ter um papel cada vez mais relevante, a utilização de mecanismos e metodologias de trabalho assentes em inteligência artificial é absolutamente essencial. Tradicionalmente, só explicar um pouco como é que funcionam os métodos de prevenção de fraude nos pagamentos. Tipicamente existem um conjunto de equipas operacionais que procuram identificar comportamentos anómalos nas transações de pagamentos e sempre que identificam comportamentos anómalos conseguem suspender ou existe um conjunto de regras que permitem resolver esses casos anómalos e criar novas regras para evitar situações semelhantes no futuro. Quando passamos para a instantaneidade de pagamentos, a resposta tem que ser muito mais rápida, porque no mundo mais tradicional, tipicamente os processos de compensação são noturnos, portanto há aqui uma janela de tempo que permite bloquear algumas transações quando passamos para movimentos instantâneos, em que em segundos há a transferência de fundos de uma conta para outra. É absolutamente essencial ter cada vez mais bloqueios automáticos e as empresas trabalharem com este tipo de tecnologia mais avançada para aumentar a identificação desses padrões. Nós na CIBS temos como no nosso ADN a segurança, desde a nossa gente, com o lançamento da rede multibanco, a gestão da rede multibanco e o lançamento da Via Verde e agora recentemente o MBWay, e através do nosso serviço da PayWatch conseguimos, fazemos esse serviço de monitorização 24/7, 365
dias por ano, a todo o tipo de transações. Nos últimos 2 anos temos aqui um passo muito relevante de trazer o Big Data para dentro das nossas operações, com novas competências de Data Scientists e Data Engineers, exatamente para termos uma área e competências cada vez mais fortes de inteligência artificial, para podermos atuar mais rapidamente em comportamentos anómalos. Nestes 2 anos, só para lhe dar aqui um par de exemplos, conseguimos, por exemplo, aumentar os bloqueios automáticos em 12 a 13 vezes, o que permite que as equipas operacionais consigam também fazer controlos mais finos das transações e procurar aqui controlos adicionais. E conseguimos ter aqui resultados que, a nível europeu, são bastante satisfatórios. Na componente de comércio online, que é tipicamente onde há mais fraude, seguindo benchmarkings de marcas internacionais, estamos 20 a 30% abaixo da média europeia, e em termos de fraude como um todo, temos 1/5, vá lá, da fraude europeia de pagamentos. Portanto, é absolutamente essencial este caminho de utilizar a inteligência artificial. E depois, relativamente ao que perguntou também sobre a economia paralela, naturalmente, tanto nós como aqui a Mastercard, temos aqui uma preocupação de cada vez ter mais pagamentos sem ser em dinheiro, e esta automatização e digitalização de pagamentos permite-nos ajudar ou identificar a trazabilidade de todas estas transações, obviamente combatendo a economia paralela e evasão fiscal também. Resta-nos pouco mais de 3 minutos, volto novamente ao Paulo para falar de uma outra tecnologia, blockchain, e o conceito de moeda digital. Pode ser uma das soluções para estas necessidades dos pagamentos transfronteiriços, e pergunto isto porque eu também vi uma notícia a dizer que a Mastercard desenvolveu uma plataforma que ajuda justamente bancos centrais a criarem as suas moedas digitais. Eu diria que são 2 temas diferentes. O tema das moedas digitais e o tema do Distributed Ledger, o mais conhecido é talvez o blockchain. Eu acho que são use cases diferentes, ou seja, no caso das ainda que estejam relacionadas. No caso das moedas digitais, nós acreditamos que vão surgir, e o facto é que alguns bancos centrais estão já a criar as suas próprias unidades de desenvolvimento, pesquisa de moeda digital. Recentemente, numa reunião da Comissão Europeia, sentiu-se que o tema ainda não é, por exemplo, a criação de um euro digital ainda não é um tema, digamos, consensual, porque levanta alguns desafios, mas nós não temos dúvida nenhuma que haverá economias que darão o primeiro passo, e o que a Mastercard fez foi criar uma plataforma para colocar ao serviço dos bancos centrais, para que eles possam simular em ambiente controlado tudo o que poderá ser a criação de uma moeda digital e a forma como essa moeda digital vai interagir com os sistemas que hoje existem de pagamentos. Ou seja, porque nós não vamos conseguir, com a criação da moeda digital, eu diria que a forma mais fácil de fazer entender será mais uma moeda. Ora, se essa moeda tiver as mesmas propriedades e as mesmas características que tem hoje a moeda corrente, nós não teremos problema em incluí-la como uma moeda de pagamento, e obviamente para fazermos isso vamos utilizar a infraestrutura que já existe. Relativamente ao blockchain, ou se quiser ao Distributed Ledger, o que nós temos aí é a definição de um conjunto de use cases, em particular no B2B, onde claramente nós vamos encontrar formas e use cases fáceis de implementar ou de serem implementadas em Distributed Ledger. Estou a falar, por exemplo, de tudo o que é a área de procurement, tudo o que é a área de supply chain, em que claramente há espaço para que
todos esses processos se façam em Distributed Ledger, blockchain ou outro qualquer, e depois entrar num processo de pagamento que é, digamos, o processo tradicional. E eu hoje, quando já falo no processo tradicional, já não estou só a falar do tema de cartão, mas posso estar a falar exatamente da ligação do sistema a pagamento via Instant Payments ou outro tipo de plataforma. Logo, duas realidades diferentes. A Mastercard, neste momento, ao nível do blockchain, é talvez das entidades no mundo com maior número de patentes. Ainda não temos nenhuma solução em rollout comercial, mas temos várias soluções que estão a ser testadas exatamente no espaço B2B, que nos parece ser aquele que vai ter maior capacidade de gerar casos de uso no mercado português, no mercado internacional, perdão, incluindo o português. Paulo, Gonçalo, resta-me agradecer a vossa presença, terem vindo cá partilhar connosco os vossos conhecimentos. Os pagamentos digitais estão na ordem do dia, mas a tecnologia está aqui para dar resposta aos desafios. Continuem desse lado. Até já.